O Brasileirão 2023 está aí, vão ser 38 rodadas cheias de samba, de magia, de bom futebol, daquela imprevisibilidade que só o futebol brasileiro é capaz de oferecer. Teremos Palmeiras, Flamengo, talvez o regresso do Atlético Mineiro depois daquela incrível campanha de 2021, ou acordar de gigantes como o São Paulo, o Corinthians ou até do regressado Vasco. A verdade é que simulei 10 vezes esta temporada 2023 do Brasileirão e vou-te mostrar os resultados todos neste vídeo. Quem é que venceu, quem foi a surpresa, quem desiludiu e quem poderá ter caminho aberto para voltar ou para descer à Série B. Lembra-te que aquilo que vais ver é o resultado das simulações que fiz no Football Manager 2023. Eu não interferi, apenas recolhi e tratei os dados que aqui te mostro. Deixa-me dizer-te que há aqui muitas surpresas e muita imprevisibilidade, quer no topo, quer no fundo. E antes de arrancarmos esta análise, já sabes, deixa o teu like. Se és novo no canal, se gostas de conteúdo sobre futebol ou sobre o Football Manager, aproveita, subscreve o canal, podes até ativar o sininho, assim sabes sempre que há um novo vídeo ou até que entro em direto. E já agora vou-te dar uma novidade em primeira mão. Em breve terei uma base de dados disponível para os membros do canal. Vamos juntar Brasil e Portugal numa só realidade competitiva, ou seja, uma estrutura de competição que junta clubes de Portugal e do Brasil, que vai estar em exclusivo para os membros do canal. Fica atento porque ela vai aparecer muito em breve e acredito que promete muito bons saves aí para o teu lado. E vamos então aos resultados destas 10 simulações. No fundo da tabela há um clube que começou muito bem na vida real, mas que aqui se destaca claramente e pela negativa. A acreditar no que o FM23 previu, esta equipa estará de volta à Série B daqui a nada. É o Cruzeiro, comandado pelo português Pepa, e que foi claramente a pior equipa das 20 em praticamente tudo o que é possível analisar. Nas 10 simulações desceu em 9, terminou com uma média de apenas 36 pontos, teve o pior ataque, a pior defesa e também a pior diferença entre os golos que marcou e os que sofreu. Foi também a única equipa que nunca ficou acima do 13º lugar. Aliás, foi uma das duas únicas equipas que nunca conseguiu lugar no top 10 em nenhuma das simulações. E ao que parece, o português Pepa não vai ter vida nada fácil. Subimos para o 19º lugar e saímos de Minas Gerais em direção a Goiânia. É verdade, o 19º colocado é o Goiás. Descem à Série B 60% das vezes, são de todas as simulações o pior ataque, aliás marcam menos do que um golo por jogo e terminam com uma média de 39 pontos. O que, diga-se, se fosse no Brasileirão 2022 da vida real, até seria suficiente para ficar na Série A. Voltamos a uma equipa com dedo português, desta vez o 18º colocado, o Cuiabá de Ivo Vieira. Tem uma média interessante, até 42 pontos, fica ainda assim a 3 pontos da primeira equipa que se salvou da descida à Série B. Foi uma das equipes mais regulares, com uma diferença muito curta entre a melhor e a pior pontuação, mas isso não a livrou de ser a terceira pior equipa das simulações. Aliás, o grande calcanhar de Aquiles do Cuiabá foi mesmo o ataque. Ficaram apenas atrás do Goiás no número de golos marcados. E pelas simulações do FM23, a última equipa despromovida à Série B, ou seja, o 17º colocado, é o América Mineiro. A equipa de Belo Horizonte junta-se ao rival Cruzeiro na descida, a média de pontos é 43 e esse critério coloca-a no 17º lugar. A posição mais comum, ou seja, aquela que alcançaram mais vezes, foi o 18º, mas também é verdade que numa das 10 simulações conseguiu um excelente 7º lugar. No capítulo das salvações, o primeiro a aparecer é o Curitiba, com uma média de 45 pontos, desceram em 3 das
10 simulações e até conseguiram um quinto lugar incrível numa delas. Talvez pudessem estar um pouco mais acima caso não tivessem sido a segunda pior defesa, só atrás do Cruzeiro. Com os mesmos 45 pontos de média, mas uma posição acima está um regressado, o Vasco. Os comandados de Maurício Barbieri têm a melhor diferença entre golos marcados e golos sofridos das 8 piores equipas da simulação, apesar de terem ainda assim sido rebaixados 40% das vezes. Mas se considerarmos a pontuação média, que é o que eu estou a levar em conta para fazer esta classificação, ficariam 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Já 1 ponto e 1 lugar acima do Vasco aparece o Fortaleza no 14º lugar. 46 pontos que, à partida, dariam para fazer uma época tranquila, olhando para o que ultimamente tem sido a regra na Série A. O facto de ter sido a terceira pior defesa pode mostrar algumas fragilidades nesta zona. A assinalar, ainda assim, o facto de ter conseguido um 4º lugar com 65 pontos numa das simulações. Logo a seguir, o 13º lugar, que é propriedade do Bahia, com uma média de 48 pontos, aliás, tal como o Fluminense, que aparece no 12º lugar. Uma diferença de poucas décimas, mas os comandados de Renato Paiva até conseguem ter como lugar mais comum o 9º, mas na média dos pontos ficam-se no 13º posto. Ao passo que os comandados pelo técnico Fernando Diniz, um dos técnicos da moda, acabam por ter a sua fraqueza no facto de serem de longe a equipa com mais empates. E se os baianos ainda se viram relegados 2 vezes para a Série B, os cariocas só tropeçaram uma vez. Fizeram 17º lugar na 8ª simulação. Ainda assim, nessa simulação conseguiram uma pontuação alta, 41 pontos, que diria que normalmente até daria para se salvarem. Já estamos quase a entrar na primeira metade da tabela. A próxima equipa é o 11º colocado e é o Grêmio. 50 pontos, bastantes pontos acima da descida. É a última equipa com uma diferença de golos negativa entre os que marcou e os que sofreu. Conseguiu um 3º lugar numa das 10 simulações, mas também ficou em 20º e último numa das outras. Portanto, uma autêntica montanha russa bastante intensa para os homens de Renato Gaúcho. A primeira metade da tabela abre com mais um Tuga. O Bragantino de Pedro Caixinha faz 10º lugar, 51 pontos de média, apenas sendo rebaixado numa das simulações. Conseguiu um interessantíssimo 4º lugar numa outra simulação. Interessantemente, conseguiram ser o 7º melhor ataque e a 7ª melhor defesa. Um registro bastante impressionante para os comandados de Pedro Caixinha. O 9º lugar fica ainda no estado de São Paulo, desta vez para o Santos, 54 pontos de média. Os santistas que têm como lugar mais comum o 8º, mas acabam por perder esse lugar na média de pontos por apenas 3 décimas. Também acabam por ser rebaixados numa das simulações, mas também vale a pena assinalar que fizeram um 3º e um 4º lugar nesta caminhada. Quem ficou acima dos santistas por muito pouco e por isso ocupa o 8º lugar são os cariocas do Botafogo. É verdade, os comandados de Luís Castro, que arrancaram muito bem na vida real, conseguem os mesmos 54 pontos de média, até têm uma pior diferença de golos quando comparados com o Santos, mas ficam um posto acima dos santistas. Tal como eles, viram-se rebaixados numa das simulações. No entanto, também convém dizer que fizeram um 2º, um 3º e um 4º lugar durante esta caminhada. O 7º lugar mostra-nos mais uma equipa que também desceu de divisão numa das simulações, o Internacional. Sendo que convém dizer que das 10 simulações que fiz, houve apenas 6 equipas que não desceram de divisão uma única vez. Isto parece uma autêntica montanha russa, vou dizer outra vez, não é? Mas vamos então falar do Internacional, que termina com uma média de 55 pontos, teve como melhor campanha um 2º lugar, 74 pontos nessa campanha. Aliás, essa campanha dos 74 pontos apenas é batida pontualmente por Flamengo e por Atlético Mineiro em outras simulações, mas também diga-se de passagem que vacilou com um 17º lugar numa das simulações. O 6º lugar é do Atlético Paranaense, média de 56 pontos. A sua melhor campanha foi um 2º lugar e a pior um 15º. Sendo os paranaenses seguidos pelo São Paulo
Paulo com um quinto lugar, 58 pontos de média, conseguiram o quarto melhor ataque de todas as equipas, mas a nona pior defesa. Ainda conseguiram também um terceiro lugar com 70 pontos, com melhor campanha, e nunca ficaram abaixo do 12º lugar. O pódio está pertinho e o quarto lugar é Carioca, uma equipe que na vida real não tem entusiasmado muito, mas que aqui conseguiu algumas boas campanhas. É verdade, o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, que consegue 60 pontos de média, fica a apenas uma posição e um ponto do pódio, e se é verdade que não venceu o Brasileirão em nenhuma das simulações, diga-se de passagem que esse é um privilégio que só calhou a duas equipas, já as vamos conhecer. Também é verdade que teve como resultado mais comum o terceiro lugar, resultado esse que conseguiu duas vezes. Aliás, foi a única vez que repetiu uma classificação nestas simulações. E agora vamos ao pódio, e neles estão as três equipas que venceram as últimas 3 edições do Brasileirão: o Palmeiras em 2022, o Atlético Mineiro em 2021 e o Flamengo em 2020. Diz-me tu aí já agora, quem é que achas que vai ganhar na vida real este Brasileirão? Assim, vamos todos voltar aqui a este vídeo em dezembro para ver quem tinha razão. Tu ou FM23? Mas dizia eu para irmos ao pódio, e o terceiro lugar desta simulação pertence ao Palmeiras, com uma curiosidade: o Palmeiras não venceu nenhuma das 10 simulações. Teve a terceira melhor média de pontos, 61, mas teve como classificação mais habitual o 7º lugar e ficou longe dos dois primeiros, a 9 e 13 pontos respectivamente. No lado positivo, é uma das duas equipas que tem média de golos sofridos inferior a 1 por jogo, mas no lado negativo, dizer que foi apenas o 6º melhor ataque, e talvez isso explique a tão grande diferença do Palmeiras para as duas equipas do topo. E agora, quem é que tu achas que o FM prevê que seja campeão brasileiro em 2023? Flamengo ou Atlético Mineiro? Estes foram os dois únicos clubes a vencer a competição nas simulações e tiveram também as melhores campanhas. Os mineiros, numa das simulações, fizeram primeiro lugar e conseguiram 85 pontos, enquanto que os flamenguistas conseguiram também um primeiro lugar com 80 pontos. O Atlético Mineiro teve como pior classificação um 8º lugar, e aqui o Flamengo esteve melhor porque nunca desceu do pódio e apenas ficou uma vez na 3ª colocação. E a verdade é que ambas as equipas dividiram na perfeição o número de títulos, foram 5 para cada lado, mas no final, e fazendo uma média de pontos, os mineiros de Eduardo Cudê ficaram-se pelos 70 pontos, ao passo que o Flamengo de Jorge Sampaoli fez 74 pontos de média. Por isso, e acreditando no Football Manager 23, Sampaoli vai conseguir dar a volta ao início menos bom dos rubro-negros e levar o Flamengo à conquista do Brasileirão. Já que estás aí desse lado, aproveita e vê este vídeo. Aqui eu falo do futuro da seleção brasileira. Como é que será a Canarinha daqui a 10 anos? É isso que tem de responder aqui neste vídeo.